Senhores deputados, o Sr. Primeiro-Ministro, em entrevista ao Financial Times, desafiou, e eu estou a citar, qualquer pessoa a apontar um país que tenha tido uma atitude mais reformista do que Portugal. Abriu o concurso, mas esqueceu que a medalha que o Governo traz ao peito e pela qual presta hoje contas são os cerca de 700 mil desempregados e um país à beira da recessão. Mas podemos até recordar, Sr. Primeiro-Ministro, a linha de rumo reformista, eu estou a citar a linha de rumo reformista do programa do Partido Socialista Avançar Portugal 2009-2013. E a linha de rumo reformista era então modernizar Portugal, relançar a economia, criar emprego, políticas sociais para combater as desigualdades sociais. Hoje é o dia certo para saber o que foi feito deste rumo reformista e porque é que o Governo entregou o leme ao PSD e porque é que deitou fora o programa com o qual foi a votos. O rumo é hoje, afinal, este Governo que é uma espécie de Governo interino, um Governo que exerce funções por outros, as da obsessão orçamental comandada pela Alemanha para preservar a saúde dos bancos, as do PSD no ataque aos salários, às pensões, na falta de coragem para o investimento público. A verdade, senhores membros do Governo, é que o pacto que fizeram com o PSD foi um pacto contra os trabalhadores, os desempregados, os pensionistas e de PEC em PEC reduziram o subsídio de desemprego, cortaram nas medidas anticrise, aumentaram os impostos, cortaram os salários e asfixiaram a capacidade de consumo das famílias. Mas, entretanto, a banca e os poderosos continuam neste país de oásis deste Governo a poderem dormir descansados. O empréstimo ao BPP, 450 milhões de euros. O buraco do BNP a assumir pelo Estado, 4 mil milhões de euros. Aliás, sabemos recentemente, as fortunas até aumentaram entre 2008 e 2009. Exatamente. Mais 600 portugueses são hoje 11 mil, com fortunas acima de $1 milhão, mais 5,5% do que em 2008. E o Sr. Primeiro-Ministro foi ainda considerado e cito também, otimista e inveterado. Razão para lhe perguntar porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Porque às segundas-feiras o Partido Socialista está de mãos dadas com o PSD para cortar no subsídio de desemprego e às terças faz jornadas parlamentares para bater no peito que é da esquerda moderna e a única garantia do Estado Social? Ou será porque à segunda PS e PSD votam PEC 1 e PEC 2, à terça Sócrates e Passos Coelho reúnem-se para discutir o orçamento para 2011 e à quarta Passos Coelho garante que Bloco Central nem pensar. Cenas de opereta, cenas de opereta. Numa hora o canto melodramático da esquerda possibilista e na hora seguinte PS e PSD caem nos braços um do outro para negociar o orçamento e porventura o PEC 3. O resultado deste acordo está no risco da recessão para 2011 e o Governo deveria ter trazido aqui este debate com a seriedade exigida. Governo e PSD deram a mão pela austeridade para recuperar a economia, era o que prometiam então. Mas o preço da austeridade é então a recessão. E como irão responder Governo e PSD? Dando mais uma vez as mãos por novas medidas de austeridade para responder à recessão? Esta espiral a caminho da economia do abismo é o rumo que concertaram para este país? O rumo seria outro, seria certamente outro. Não fosse a obsessão do déficit e a cegueira social. Era necessária decência na economia. Era necessário aumentar e não cortar no subsídio de desemprego. Apostar seriamente no investimento público. O Bloco de Esquerda fez a sua proposta de criação de emprego no âmbito da reabilitação urbana, 60 mil postos de trabalho. É uma aposta séria de investimento público. Era preciso, para haver decência na economia, atacar os privilégios com a coragem exigida.
25% da taxação das transferências para os offshores, uma taxa efetiva de 25% de IRC a pagar pela banca, a tributação do IRS dos prémios extraordinários de gestores e administradores a 50%. Era isto que era preciso fazer para uma economia decente. Cortar na despesa, aumentar na receita, proteger desempregados, proteger as pessoas que trabalham, proteger os pensionistas. É tudo isto que falta fazer. Seria o rumo certo se houvesse coragem política para tanto. Mas o debate que aqui hoje tivemos sobre o Estado da Nação prova exatamente o contrário.